Olá, sejam todos bem-vindos a esse encontro sobre poesia na Biblioteca Mário de Andrade. Essa série de conversas faz parte da programação atual da biblioteca, foi iniciada no ano passado, já passaram por aqui mais de 2 dezenas de leitores de poesia, que vêm aqui responder uma pergunta muito simples, de porta de biblioteca. Que livro você gosta muito e gostaria que as outras pessoas também se apaixonassem, né? Como você levaria esse livro para as outras pessoas? Então, eu tenho o prazer de receber aqui hoje para responder essa pergunta o Liam Fuchs, Sara Sintic e Yasmin Nigri, né? Entre as poucas alegrias que a gente pôde ter nesse momento, né, da pandemia, dessa descoberta e desse aprendizado dos caminhos virtuais, hoje, por exemplo, de ter esse encontro reunindo uma pessoa de São Paulo, outra de Fortaleza, outra do Rio de Janeiro, né, e ampliar assim os espaços da nossa biblioteca de poesia, dessa biblioteca infinita aí das nossas leituras. Então, agradeço muito aos meus convidados. E começo com uma primeira rodada de leitura de poemas. Julián. Cinema mágico. Ponho cigarro, me aproximo de vocês com a palavra escrita e faço dar fogo de verdade. Vocês me dão um lenço e eis que o lenço inexplicavelmente lhes desaparece das mãos para encontrar-se escrito neste papel. Em seguida, ponho cadeira e assim vocês têm em mãos uma cadeira realmente. Finalmente entro no poema e aqui vocês me têm projetado e inteiro. Sara. A um cadáver. 9 de outubro de 85, morre Médici. O que me impede de tirar um poema em júbilo deste episódio? Vamos, arrisquem. Consultem Caldwell, Lifshitz, Lessing. Folheiem Goldman, Gerald. Mergulhem de cabeça em Lukács, etc. Busquem um porém crítico que conteste esta pura expressão de sentimento. Arrisquem também críticos piratas de águas burguesas. Virem e revirem os lemes de suas caravelas no mar agitado de minha mente. Neguem a razão deste fenômeno sem que o casco de suas embarcações arrebentem nos corais do passado. Ao poeta cabe tirar poesia mesmo das pedras que rolam, mesmo da cascavel que se extingue antes as suas vítimas. Talvez aqui esteja meu primeiro momento de verdadeira felicidade e não deixarei que me escape. O corpo de Médici, como o de outros carrascos, não merece ser enterrado mesmo junto ao gado de corte que tombou doente antes de entrar no matadouro. Portanto, digo e provo vida neste poema com o metabolismo que pasmou o testemunho mudo das paredes de Chambioá, com os trucidados nos campos, com as chagas dos perseguidos nas cidades. Imaginem um cadáver amplo, continental, coberto de condecorações, pedaços de corpos arrancados a alicate, Gran Cruz dos martírios, Cruz de Ferro dos escalpos, medalha de honra do cinismo e da omissão. As mãos em pêsame se abalarão, tal o corpo do revolucionário convulsionado pelos dínamos dos homens do presidente? O pesar de filhos e correligionários que se recolhem em palavras consoladoras não cabe em meu coração, mas que este meu poema, outras coisas ultrajam a natureza humana com mais intensidade. Ultrajam a dor e a vergonha da mulher violentada pelos comandos de guerra do presidente para o bem da segurança nacional. Ultrajam os garbosos generais do presidente que fuzilam prisioneiros pelas costas. Ultraja a imposição das salvas de canhão, a baba que escorre da boca do repórter. Não, cidadãos misericordiosos, nada dirá que este corpo estranho que lhes entrego não seja um poema de júbilo, o escoar de um grito que não pode ser ouvido numa decisão de Copa de Mundo. É a poesia tirada a um cadáver, assim como se tira sangue na exumação da história enterrada viva. Yasmin.
A poeta. Eu me fiz poeta porque foi a primeira coisa que amei de verdade. Foi um ano de determinação. Percebo isso agora. Sempre tive medo de pedir coisas ao diabo. Elas provavelmente aconteceriam. Então me deparei com essa ideia da pureza do coração. É uma forma de conseguir o que eu quero. Desejar uma única coisa. A ideia é essa. Sabia que isso eu podia fazer. E eu já sabia o que eu queria. Continuar a fazer o que eu estava fazendo, mas sabendo que era de verdade. E continuar a fazer aquilo era o certo para mim. Não querer nada além daquilo. Finalmente me sinto livre. Minha vida tinha se tornado um sonho, meu sonho. Minha vida era o tecido daquilo. Os dias que passava dividindo um ovo com um gato eram dias bons. Com o meu pequeno chão vermelho e paredes brancas e milhões de homens na cama. Não significou nada. Eu gostava de álcool. Que poeta não gosta? Eu acordei num poema sonhante do dia e fiz um copo quente de café preto. Então começava. Logo eu ia querer alguma coisa. Um cigarro. Isso era bom. O lugar para comprá-los era longe o suficiente. Uma caminhada, bom para o meu corpo, algo azul para minha mão. Quem será que eu pensava ser a poeta? Um cachorro falante, que sentia os lábios com as pontas dos dedos e anotava isso. É que para mim a página tem uma dimensão fantástica. Eu posso entrar no branco e entro. As linhas são projetos de algo real. Quanto espaço no entorno das grades esguias eu dobro o modelo em nome do meu mundo. A vírgula é um pequeno peixe, o travessão é uma espécie de balsa. Quando dizemos capitais, será que queremos dizer maçãs? Palavras alemãs quase do tamanho de Deus. Quando você quer se referir àquilo, à comédia daquilo. Às vezes o poema quer chegar em casa, ele tem as costas firmes, sua margem esquerda, às vezes se sente tranquilo com isso. A página é o céu. Minha máquina de escrever, clássica, franzina, não tinha coluna, e então meus poemas flutuavam como nuvens, bolas desensolaradas, e eu marcava o mundo com liberdade. Poemas extremamente monótonos, conheço cada verso, e iam dali para ali. Era irônico, porque assim o impresso se sentia suavizado pela crueldade das vespas, e era mais nítido do que elas, apenas uma temporada de poemas monótonos. Solitária, perda do rock and roll. Estava recuando, meus poemas eram monótonos. Uma mulher me fez sofrer. Eu era amor na página, não ainda eu tivesse sempre me sentido uma bela latrina de tijolos. Eu era poema. Incidente na tarde, a folha dobrada, eu era a boca, os sons emitidos, eu era os timbres de Deus. Eu, essa estrutura na eternidade. Entre. O sonho mais antigo que eu lembro, um sonho importante, era sobre um trem na noite rumo à Alemanha. E eu tenho que subir e me salvar. A cada tanto eu digo, fique cheia, e fica. Fique devagar. Oh, faça buracos em mim enquanto morre o dia. Eu verdadeiramente me tornei meus poemas, mas noto a escultura de outros, sua indiferença, como arquitetos deixando migalhas. Não está perdido o nosso século, graças a nós. Somos as mentirosas e bandidas, somos as mulheres. Estou cheia de buracos porque você está. Sou o único homem santo na cidade. Não tenho medo de ser feminina. Uma menina em uma canoa cheia de buracos. Ela viu as palavras atravessando. Muito bem. Começamos com pesos pesados aí. Agora eu vou apresentar os meus convidados e depois nós vamos descobrir de quem são esses poemas, que livros são esses. Julian Fuchs é escritor e crítico literário de São Paulo, autor de Fragmentos de Alberto, Ulisses, Carolina e Eu, Histórias de Literatura e Cegueira, Procura do Romance, A Resistência e a Ocupação, né? E seu livro mais recente é Romance, História de uma Ideia. Né? O Julian, por esses livros aqui, já recebeu diversos prêmios nacionais e internacionais, começando pelo Prêmio Nascente, Jabuti, o Prêmio José Saramago em Portugal, o Prêmio Anna Zegers na Alemanha. Ele é graduado em jornalismo pela USP, onde também concluiu mestrado e doutorado na área de letras. Né? A Sara Sintic é escritora, revisora e atriz de Fortaleza, autora dos livros Água ou Testamento Lírico a Dias Escassos e Corpo Nulo.
Tem textos publicados em diversas antologias, como O Olho de Lilith, a Antologia Poética da CUT, Fissura, Uma Pausa na Luta, e também em revistas e sites. É mestre em literatura comparada pela Universidade Federal do Ceará, onde também se graduou em letras português e francês. A Yasmin Nigri é poeta, crítica literária e professora do Rio de Janeiro. Seu livro Bigornas, né, o seu livro de poemas de estreia, foi finalista do Prêmio Rio de Literatura, né, e em 2018 ela é mestre em filosofia na linha de estética da Universidade Federal Fluminense e atualmente faz o doutorado na mesma área na PUC do Rio de Janeiro. Agora vamos lá contar que livros são esses que vocês escolheram para dividir aqui com os leitores, começando pelo Julian Fuchs. Olá, primeiro, boa tarde a todos, boa noite, bom dia, não sei quando é que vocês estão assistindo isso. O livro cujo poema eu li aqui é Poesia Vista, do Joan Brossa, um poeta catalão que viveu sua vida no século passado, século XX, e, enfim, este poema que li é o mais longo destes poemas tão sucintos, sintéticos, de um livro todo marcado por poesia visual, poema-objeto, etc. Não sei se é agora o momento de falar sobre ele mais amplamente ou só de apresentar qual é o autor. Falo? Pode falar mais detalhadamente do livro e do poeta. Então tá, o Brossa se aproximou da realidade brasileira pelo contato que teve com João Cabral, quando João Cabral foi morar em Barcelona como diplomata. Ali, o João Cabral se juntou a um grupo chamado Dao aos Sete, Dado de Sete Faces, ou algo assim, de poetas vanguardistas e artistas. Estava entre eles o Joan Brossa e o Antoni Tàpies e tantas outras figuras grandes, fortes das artes catalãs, das artes espanholas como um todo. E o Brossa também se aproximou do contexto brasileiro pelo seu elemento mais concretista. Assim, tem algo de fortemente concreto neste livro, nesta edição que eu mostrei para vocês, publicada pela Malta e Atelier, no começo do século XXI, aí 2000 e alguma coisa, não me lembro o ano. Tem inclusive, nesta edição, um prefácio do Haroldo de Campos, em que ele estabelece essas correlações entre a poesia concreta brasileira, concretista, e o que o Brossa estava fazendo por lá em períodos semelhantes, algumas coisas antecipando, outras coisas seguindo, ou seja, influenciando-se mutuamente. O que eu acho interessante, eu destaquei de partir desse caráter sintético do livro, né? O livro é dividido em 3 partes, uma de poemas visuais, outra de poemas escritos e outra de poemas objetos. Nos poemas visuais, que se introduzem por um poema escrito rapidinho, que a linguagem literária deixou de ser o único veículo apto a incluir conteúdos e formas poéticas, um poema teórico que se traz aqui quase como epígrafe, e você tem de cara um poema visual desse tipo, chamado Desmontagem, em que a gente vê só um A que é desmontado às suas mínimas partes. O que eu enxergo aqui é basicamente a concretização, a realização final de um processo histórico dos mais longevos na poesia e representativo de um processo artístico de múltiplas áreas simultaneamente, em que a linguagem vai se condensando, se turvando, perdendo as possibilidades mais retóricas, mais discursivas e retornando à sua essência, ao mais básico, até que finalmente se desmonta. Então, a gente foi parar na unidade mínima, que é a letra, e essa letra é a letra A, e essa letra, de repente, aparece aqui desmontada, né? Nesse instante em que o poema se faz tão
tão miseravelmente discursiva, ou seja, deixa de ter a possibilidade de um discurso, surge a possibilidade de uma outra coisa, né? E essa outra coisa pode acontecer poucas páginas depois, como aqui, um A invertido, em que ele coloca um título bem significativo, que é Cabeça de Boi. Olha de novo o A, como é uma cabeça de boi, né? Então, ele basicamente enxugou a poesia para que ela se desmontasse, já não significasse, e numa inversão, num gesto subversivo e um pouco mágico, ele reinventa a poesia, reinventa como arte plástica, recoloca a possibilidade de um discurso, e a gente tem esse efeito de recomeço também, né? Depois de sua dissolução, a poesia recomeça, volta a falar, volta a dizer, e tem aí a possibilidade de significar de novo, como a gente viu nesses dois poemas e poetas que trouxeram aqui a Sara e a Yasmin, como a poesia volta a se fazer fortemente retórica, né? Ela perde por um instante, ela se enxuga, perde essa possibilidade, depois renasce. Isto aqui vai ser todo carregado de poemas irônicos, surpreendentes, às vezes políticos, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, uma elegia ao Che. Cadê a elegia ao Che? A elegia ao Che, que consiste em um abecedário do qual foram retiradas as letras C, H e E. Isso é simplesmente a elegia Che. Ou seja, totalmente carregada pelo elemento alfabético, que é o cerne destes poemas visuais, e mais tarde um outro poema visual político, que é a Ode a Marx. Ode a Marx é o mar e um X ao lado, que tem também o elemento cômico do Brossa, que sempre está trabalhando nessa chave profundamente irônica e, ao mesmo tempo, militante, né? Não deixa de ser uma elegia ao Che, não deixa de ser uma ode ao Marx. Então, a gente tem essas coisas completamente saborosas. Eu adoro esse livro pela graça que tem a cada página, como nos surpreende, nos devolve algo de riso, algo de sentido muito imediato, sentido contundente, né? E aí a gente passa para as outras partes, né? Uma parte chamada A Palavra, que também traz esse outro poema apresentando o que está em questão, né? A poesia é um jogo em que, sob uma realidade aparente, aparece uma outra de repente, né? É isso que a gente via acontecendo, né? Uma realidade aparente, um A, simplesmente que, ao ser invertido, passa a falar de uma cabeça de boi. E também nos textos escritos é isso que se dá, né? Nos poemas escritos também esse efeito vai vir à tona, né? Ele está refletindo sobre a palavra o tempo todo, a palavra está em questão, o poema que eu li trazia algo disso, mas tem também quase a inversão do processo e a chance de emancipação pela palavra, emancipação pelo efeito poético, né? Num poema, por exemplo, chamado Página, depois de escrever o poema, os limites da página já não estão onde foi cortado o papel. Ou seja, aqui, escrito o poema, o papel vai ser mais que papel, mesmo que ele seja só palavra na página, não é preciso que seja imagem para que se dê esse fenômeno de transcendência pela palavra, de transformação em outra coisa. Eu acho isso também sempre com um caráter muito sintético, ele leva a lugares inesperados, né? Em alguns casos, a gente está bem perto entre o poema escrito e o poema visual, né? Poema, entrada, abecedário, o abecedário, saída. Né? Não ficamos ainda no campo do visual. Mas, em outros casos, a coisa é saborosa e ganha um outro caráter, uma outra dimensão, como, por exemplo, num poema chamado Entreato. Antes disso, o poema recebe a sombra das mãos,
o equipamento de cinema mais antigo. Então, o ato de escrita também está incluído nesse momento. Salvo engano, eu li isso citado por alguma grande poeta contemporânea, acho que a Ana Martins Marques, em algum poema dela, talvez a Marília Garcia, e esse é também uma imagem muito bonita, né, da mão sobre o papel como instrumento cinematográfico. Mas eu estava indo em direção a outro poema e me detive. O poema Entreato. Cadê? As palavras correm para trocar de roupa. Desce o pano e os frisos ficam de novo sobre os bastidores. Sujeitos, verbos e advérbios, já vestidos de outra maneira, voltam à cena. Fica um grupo de adjetivos olhando pela fresta do telão. O poema seguinte vai começar. Então, ele realiza efetivamente o entreato pelas palavras, e as palavras estão em cena, né? As palavras estão no palco, esperando, saem para trocar de roupa e retornarão ao palco. Coisa que se relaciona também, de novo, com uma forma visual, como aqui, a letra A no palco e um grupo de espectadores assistindo o que acontecerá, né? Então, basicamente, ele faz o mesmo poema por escrito ou de maneira visual. E tem o caráter político também, que nunca deixa de dar as caras a toda uma poesia, um ramo da poesia política do Brossa, que tem muito impacto e que ganha outro caráter também. E aqui, já que a escolha foi sempre pelo lúdico, ele tem um poema que acaba falando muito sobre o nosso tempo, talvez, chamado João Bobo. Boneco inflável com um peso na base e que, desviado da posição vertical, volta a ficar em pé. O povo. Então, ele descreve o João Bobo, associa com o povo. Não se entenda isto como um discurso elitista ou algo assim. Ele está sempre bem alinhado com a causa dos trabalhadores e etc., mas ele tem esse caráter irônico para olhar o que está sujeito à manipulação. A manipulação está em tudo, né? A manipulação da palavra, a manipulação ilusionista da imagem, tudo está aqui manipulado e ressurge transformado em novo contexto. Finalmente, acho que passo o livro é curtinho, tem 100 e tantas páginas, ele se lê em uma meia hora, se você tiver com pressa, mas o ideal é ler em mais tempo, como costuma ser. E passa toda essa terceira parte, em que o que está em questão é a forma, que são os poemas objeto, que aí não fazem jus à presença no livro em si, porque são poemas para serem vistos presencialmente. Então, são poemas que deveriam constar em exposições, e constam, né? Existem exposições do Brossa, já houve algumas aqui no Brasil, há sempre na Casa João Brossa, em Barcelona, e circula, já houve grandes exposições no Reina Sofia, por exemplo, é uma figura importante que transita entre um lugar e outro, né? E o que ele vai falar sobre esses poemas objeto, queria fazer poemas que não gerassem linguagem, mas que a suprimissem, né? De fato, suprimem a linguagem, eles dizem, não totalmente sem linguagem, a linguagem está aqui, presente em muitos aspectos, mas eles dizem de outra maneira, né? Você vai ter, por exemplo, um poema Ideia, uma lâmpada simplesmente exposta com a palavra poema por cima, num espaço expositivo. Que mais temos? O A sempre retorna, aqui um joguinho de palavras, o atentado, né? O atentado tem um réptil por cima. Enfim, eu acho que agora já mostrei bastante, dei conta de apresentar, embora sem muito conteúdo ou intervenção da minha parte, pelo menos é o que eu posso apresentar do Juan Brossa dessa poesia vista.
uma poesia saborosa. Vou falar de saborosa de novo, porque o último poema é um pão atravessado por um alfinete, chamado Exorcismo. Então, talvez o que haja aqui de mais forte é a presença constante do humor, mas um humor que não barateia o discurso, que não diminui, que não simplifica, que, pelo contrário, convida a uma explosão da palavra, a uma dissolução do discurso poético e aquilo que se torna uma reflexão metalinguística do início ao fim, que também não se ausenta do mundo, né? Que também não se reserva, não se fecha em uma discussão hermética. Pelo contrário, se aproxima do mundo, reflete seus aspectos políticos, seus aspectos simbólicos, e acaba levando a poesia por novos e inesperados caminhos, a meu ver. Muito bom. Você falou que o livro é um livro pequeno e relativamente rápido, mas a impressão é de que a gente atravessa como se fosse numa exposição, né, em que você demora em cada uma das partes, porque, na verdade, o poema tá chamando o seu olho, né? Começa pelo olho, né? E daí o acerto do título, Poesia Vista, né? Porque é alguém que percebe cada um dos tracinhos de que a letra é feita e joga com isso, né? Muito bacana. E é o que o próprio Brossa está fazendo na imagem de capa, né? Que é a figura dele segurando um A vermelho e olhando, e olhando, e olhando, como se o A pudesse dizer mais do que simplesmente ele nos diz num primeiro contato visual. Muito bom. Depois a gente volta um pouco aí, mas vamos seguir para Sara. De onde é o poema, Sara? Quem é o poeta que você trouxe aqui? Bom, eu estou apresentando esse poeta de uma forma bem... ilustrando a imagem, era como se eu tivesse acabado de entrar na biblioteca sozinha, peguei um livro ali de algum poeta que eu não conhecesse, li, e aí meia hora antes eu chamei assim, venham cá que eu acabei de descobrir um poeta e eu quero partilhar essa leitura com vocês. Assim, é bem fresco para mim esse conhecer desse poeta. Quando o Tarso me convidou para a fala, tinha uns 10, 15 dias que eu tinha acabado de conhecê-lo, né? Bom, a história é a seguinte: eu tenho uma grande amiga querida, que é diretora de teatro aqui do meu grupo, parceira de cena, companheira maravilhosa, e que é dramaturga também, e a gente, em 2015, montou uma peça sobre a Asielaxis. E aí ela escreveu, né, o texto da apresentação dessa peça. E ao escrever esse texto, ela trouxe um poema de um tio dela e inseriu na dramaturgia do espetáculo. Eu tive contato então com esse poema em 2015, é bem curtinho, eu vou ler para vocês. E aí o contato cessou. Assim, eu sempre ficava escutando esse poema porque era uma peça apresentada pelo meu grupo, eu não estava atuando, mas estava produzindo, e sempre ouvindo várias vezes, mas era só ele, assim, isolado. O poema diz: revolucionários. Ao soar do alarme para a violência revolucionária, alguns homens se omitem, refugiam-se em princípios cristãos, incapazes de matar um rato. Mas ao primeiro sinal da libertação feminina, esses mesmos homens assassinam as suas companheiras. Esse poema estava dentro do contexto da história da Asielaxis, ela conseguiu colocar dentro da dramaturgia, e me falava, né, que tinha esse tio poeta. E eu sempre dizia que queria conhecê-lo, mas nunca dava certo. E aí, esse ano, Maria chegou e me deu o livro de presente dele. E aí eu nem sabia que ele tinha livro publicado. Ele é daqui de Fortaleza, o nome dele é Estênio Freitas. E o livro que ela me deu de presente foi esse, Revolução dos Óbitos. De cara, eu fiquei um tempo no título, né? Revolução dos Óbitos. Para mim, sempre o título do livro ele acaba sendo uma espécie de primeiro verso, e eu gosto muito de ficar me questionando a partir do título.
que óbitos, de que época, como fazer uma revolução dos óbitos, o que vem a ser uma revolução dos óbitos. O Estênio Freitas, ele foi um poeta que militou durante muitos anos aqui em Fortaleza, sobretudo na época da ditadura. Ele participou do Clube dos Poetas Cearenses, do grupo Comboio de Literatura, o Comboio Vida e Arte, que era uma revista daqui, inclusive essa revista só teve 3 edições, mas foi a partir dela que um dos jornais cearenses ganhou um caderno muito especial, que é o Vida e Arte, que até hoje reverbera na cidade. E, enfim, ele foi muito ativo, né, na sua juventude, mas com o passar dos anos ele foi sumindo assim da galera da cidade e foi se sumindo mesmo, assim, se trancando, né, assim, por questões pessoais. Ontem eu tive a oportunidade de conversar com a irmã dele, a Graça Freitas, e ela me falou assim de como ele fez toda uma luta, né, por Fortaleza, na cidade, por muito tempo. Bom, o livro me ganhou também, além do título, pelos poemas. Foram poemas escritos na época da ditadura. Ele faz uma apresentação em que ele fala isso. Ele publicou de forma independente, em 97. E são poemas que ele escreveu bem na época de luta, na época da perseguição. E o primeiro poema desse livro, que é um poema curtinho que eu queria ler aqui também, foi um poema que me fez pensar muito sobre o fazer poético. Chama-se Missão e diz: não serei o garçom no banquete de 130 milhões de talheres, onde somente 5% dos convidados sentam-se à mesa. E aí eu fiquei pensando, né, é um livro que abre com o poema Missão, e é uma missão que reverbera uma não serventia a todo um sistema capitalista de elite de poder. E eu fico pensando que essa pode ser uma missão não só para uma possível revolução dos óbitos, mas também para o próprio fazer poético, essa não serventia. O livro é bem curtinho e aí durante a conversa eu vou lendo mais alguns poemas para a gente ir conhecendo. Muito bacana. É interessante você ter esse contato com a família, né, e de saber como foi, digamos, por dentro a vida dele, porque de resto esses poemas iam retratar lutas lá dos anos 70 dele, dos anos 60, 70, do que ele escreveu. E eu procurei mais coisas na internet e é assustador como essas coisas se apagam, né? Como vai desaparecendo. E muito provavelmente veio outra geração, ele foi se trancando e um dia alguém cansa, né, de lutar e a gente tem que lutar por eles. Eu acho que hoje o que você faz aqui também é uma homenagem a ele e, de certo modo, um chamado para que a gente preste atenção nos poetas que estão por aí e tente achar formas de que eles fiquem vivos, que os livros deles fiquem vivos, mas também eles, né? E nós vamos falar um pouco mais dele aqui, mas eu achei muito interessante, muito significativo, né, de que a gente tem um poeta assim disposto à luta, né, tão intensamente por dentro dos poemas, né? Mas vamos seguir, vamos lá. Yasmin vai apresentar agora e depois a gente volta para falar um pouco mais desses cruzamentos entre os poetas aqui. Yasmin, de onde é que veio o poema que você leu? Beleza. Veio desse livro, Por Qual Árvore Espero, da Eileen Myles. Na verdade, uma antologia lançada pela editora Jabuticaba, que é São Paulo, e é uma editora independente que tem um catálogo extraordinário e publica nessa coleção, porque não há só a Eileen, mas há outros títulos, né, da editora, a preços muito acessíveis, né, R$20. Eu comprei o método Albertini por esse valor. Acho que esse foi assim, é um valor muito acessível
E a Eileen, ela se autodenomina, né? Uma poeta lésbica, né? Ela é estadunidense, ela nasceu ali no final da década de 1940, né? Ela é de Cambridge, Massachusetts. E esse livro foi traduzido e lançado em 2019, né? E no ano seguinte, uma, né, compatriota, a Louise Gluck, né, que também faz parte desse novo cânone estadunidense ao qual a gente não tem acesso, né, a edições e traduções, né? Também se fez notar, e agora em 2021 a Companhia das Letras acabou de lançar a Louise Gluck, e outros nomes que a gente não tem tradução, né, mas que também participam desse cânone: Sharon Oz, Diane de Prima, a Laura Reading só tem uma antologia também, a Carol Ann Duffy, entre outras, né, que muito antes da gente, por exemplo, ter livros da Angélica Freitas publicados e quebrando com essa poesia, né, pretensamente universal, e caminhando por outros terrenos, né? A gente já tinha aqui, por exemplo, a Eileen, né? Assim como a Louise Gluck e outras contemporâneas dela. Ela também escreve prosa ensaística sobre poesia, ela também é artista. E se eu pudesse definir a poesia dela em uma palavra, eu diria que é veloz. É uma poesia muito veloz, é uma poesia que abre caminhos por dentro dos caminhos e te leva para muitos lugares numa única sentada. Né? O prefácio da Bruna Beber, ela fala também um pouco desse caráter, né, da inapreensão, né, dessa velocidade com que ela vai jogando os versos e a diversidade da pontuação, da paginação. Aqui são muitos poemas distantes temporalmente, né, uns dos outros, mas todos têm esse caráter. Eu leio poesia em voz alta, né? Eu costumo ler poesia em voz alta, não leio tanto prosa, mas poesia eu costumo só ler em voz alta. E aí realmente é um fluxo que é extremamente veloz e já falei diversos motivos porque eu escolhi esse livro, mas outro motivo é que a tradução funciona. Ele é um livro que tem uma mensagem muito clara. A Eileen Myers é uma poeta que merece, né, ser lida e traduzida exatamente por esse grau de tradutibilidade da voz dela, né? Eu estou citando várias vezes a Gluck, porque eu escrevi a resenha do livro dela para Folha, e aí fica mais fresco, né, na cabeça. Mas agora eu estou lendo o livro da Saavedra, o novo, que é esse O Mundo Desdobrável, saiu pela
pela Relicário, e tem uma passagem que ela fala sobre a Hilda Rios, né? Que era belíssima, mulher da alta sociedade, foi rejeitada, né? Quando jovem, e depois, já madura, lança um livro que ela denomina de pornográfico, e aí ela quebra todos esses lugares pré-estabelecidos, né? De a poeta bonitinha, a velha puta, sabe? E é uma contradição em si mesma, porque a Aida, ela deu depoimentos dizendo que a maioria das personagens dela eram masculinos porque ela não gostava de mulheres, porque ela achava que as mulheres não eram profundas, mas que uma das poucas personagens femininas que ela criou foi a Senhora D, que é uma espécie de alter ego, né? E com o qual ela conseguiu dialogar, né? Então, a Hilda, ela não foi devidamente reconhecida em vida. E aqui a Eileen já está falando de buceta, e ela já está, e ela repete, buceta, lésbica, mulher, buceta, lésbica, mulher. É uma repetição, assim, a ponto de você aniquilar o estranhamento com relação a isso que se estranha e se denomina poesia feminina, né? E levar isso para o lugar de um novo universal. Por isso que eu também lembrei do livro da Saavedra, né? Porque ela fala dessas novas cosmogonias. Eu acho que essa cosmogonia do feminino na poesia, ela tem uma, né, que é uma dissidência, né? Ela tem uma representatividade muito forte nos Estados Unidos, apesar da gente não ter aqui um vasto material traduzido necessário para fazer essa cronologia e dar, né, atenção a todos os nomes, né? Mas a gente vê que isso se resolve, né? Não só na Eileen Myers, como em outras poetas, mas assim, nesse livro aqui, principalmente, me chama muito a atenção esse aspecto. E, por fim, né, algo que também me leva a escolher um livro é o fato de ser uma edição bilíngue. Né? Eu sempre gosto muito quando tem o original. Eu acho que poucos poetas são traduzíveis, né? E esse livro teve tradução de 3 pessoas: a Mariana Ruggeri, a Camila Sade, Cisele Rodrigues, né? A Bruna, que junto com a Angélica, né, veio trazer essas referências aqui também para o Brasil, escreveu a apresentação. Então, assim, eu acho que esse livro é um livro veloz, forte. Eu acho que a capa dele é muito, muito acertada, porque essa violência, tá vendo? Desses rabiscos pretos, ó, a contracapa, né? E o que me lembra também, né,
essa ideia do abstracionismo, né? do vermelho e do negro, rompendo com a leveza, sabe, da página, dos eventos, da vida, da poesia, né? E isso se coaduna com a escrita da Eileen, então eu gosto de destacar também a capa desse livro. E eu poderia ler outros poemas para mostrar também um aspecto irônico, satírico e maravilhoso, né? desse humor desse humor sem medo, né? E vou deixar para fazer isso na próxima rodada da nossa conversa aqui. E por enquanto é isso. Depois eu falo dos outros livros. Muito bom. Eu acho que você trouxe coisas uma coisa muito interessante, né? Falando sobre como esses poetas vêm trabalhando há décadas nos Estados Unidos, e a gente, queira ou não, sempre teve poetas americanos traduzidos aqui, mas as poetas americanas, ou uma certa linha da poesia americana que não chegava, e agora tem chegado pelo trabalho de tradutores também muito jovens, novas gerações de tradutores, novas gerações de editoras pequenas fazendo esse trabalho. Aliás, uma menção honrosa ao tradutor do Brossa, né, o Vanderlei Mendonça, que é alguém que também é uma geração mais nova de tradutores fazendo essa ponte. E a impressão que eu tenho, né, na escolha de vocês, nas 3 escolhas, quando coloquei lado a lado os 3 livros, né, é um traço muito comum do nosso momento, acho, dos últimos anos, das questões políticas todas que nós temos atravessado, que não são nada simples, né? De como elas têm, o efeito que elas têm dentro da poesia, né? Da leitura de poesia e da forma como a nossa visada para a história da poesia tem mudado. Nós estamos relendo tudo, eu tenho essa impressão. Olhando, não tanto para aquilo que estava colocado em destaque, quanto para aquilo que acabou se perdendo de alguma maneira, que tinha caído do comboio, e que a gente tem olhado para isso tudo de uma maneira. Os americanos talvez tenham vivido isso antes. Você falando aqui, Yasmin, eu fiquei lembrando, eu li há algum tempo as memórias da Rebecca Solnit, né, da ensaísta americana, e ela falando da cena de São Francisco dos anos 70, dos anos 80, como era uma cena dominada por poetas homens, e que ela, menina nova, tentando descobrir e afirmar uma outra leitura de poesia naquele momento. Viveram isso, eu acho que antes, né? E agora a gente, em alguma medida, vai colhendo isso. Mas os 3 aqui acabaram, né, separadamente, apontando para um caminho que me parece muito parecido, né? Um poeta, claramente um poeta político, né, que pensa a sua poesia com termos políticos, como o Ambrosi, um poeta militante brasileiro na ditadura brasileira em Fortaleza, né? E uma poeta que talvez tenha feito o maior poema do Brossa, que é a Eileen Myles, porque ela se candidata a presidente dos Estados Unidos como gesto poético, né? Se você fala de tirar do livro e ir para outra cena, ela se candidata a presidente e banca uma campanha, né, de que ela é candidata a presidente dos Estados Unidos, né? Se isso não diz nada sobre a poesia dela, né? É um caminho interessantíssimo. Mas, enfim, vocês sentem isso? Vou fazer uma outra volta. E, claro, quando vocês sentirem que os poemas podem dizer algo que vocês gostariam, leiam os poemas no meio, sem problema algum, pelo contrário. E vocês sentem isso? Nós estamos relendo tudo, né? Isso é positivo, nós estamos olhando para tudo que veio antes de nós, tudo que está ao nosso redor, com olhos políticos, né? Com olhos novos nesse sentido, e o que vocês imaginam que pode vir daí? Não é uma tese, não, é só uma pergunta. Julián. Eu sinto, sim, sem dúvida, ou no mínimo vinha sentindo isso. Na verdade, estes anos recentes foram anos em que me pus a falar muito sobre isso e me reuni com pessoas que estavam pensando
muito dessa maneira, né? Em certas circunstâncias, em circunstâncias extremas, opressivas, a literatura se politiza, a poesia se politiza, a gente toma partido, a gente perde aquela visão de que o que interessa é a autonomia da linguagem, de que deveria haver algum tipo de separação ou de pureza, né? Estudando a história do romance, que é o meu objeto, mas que poderia ser aplicável à história de outras formas, como da poesia, a gente percebe que há uma oscilação de uma época para a outra dessa visão, né? De que não é que os escritores... Bom, é claro que cada escritor é um mundo à parte, um sujeito diferente, etc., mas, além disso, as épocas variam muito e há a época de pregar uma certa liberdade, autonomia, soberania da forma artística, e poucos anos depois você vê os mesmos autores pregando o contrário, advogando por um outro olhar que se faça mais eminentemente político, né? Eu sinto que a gente vive concretamente esse momento de uns anos para cá. Para mim, o marco, e para tantos de nós, o marco é 2013, né? Num momento em que se politizou a sociedade brasileira de outra maneira, de uma maneira brusca, inesperada, e depois com processos duríssimos que a gente viveu desde então, tudo foi, pouco a pouco, se tornando mais político, e o político vem dominando grande parte do cenário, domina o nosso olhar para o mundo, domina o nosso olhar para a literatura. Me pus a dizer, então, que era momento de politizar a literatura, e é claro, ainda é. Por outro lado, sinto, no momento em que a coisa se fez mais dramática e mais aguda, e me lembro o marco exato que antecipou isto que a gente tem vivido, que é a eleição do Bolsonaro, quando a gente entendeu que Bolsonaro seria eleito, para mim também foi preciso respirar mais fundo, e respirar mais fundo significava respirar algo além da política. E aí, nesse momento, me pareceu que era preciso a literatura política, sim, sem dúvida, era preciso politizar a literatura, sim, mas também fazer o movimento contrário, também escapar da presença tão poderosa e sufocante da política. Acho que isso que você destaca da poeta ter se candidatado à presidência mostra também essa outra virada, né? Então, a gente poetiza a política, não só politiza a poesia, né? Faz essa virada de conceito, de concepção. Meu sentimento é de que agora a gente precisa de um olhar político, mas a gente também precisa se desvencilhar de vez em quando do político e pensar no resto, e a vida, e o humano, e o sensível, né? O que eu gosto é que o Brossa, a gente vira uma página e está no político, a gente vira de novo a página e saiu do político. Óbvio que não se sai, não se entra da política dessa maneira, mas as duas coisas, ou as tantas coisas, convivem nesse pequeno volume. Em 100 páginas, a gente transita de um olhar para outro olhar muito vivamente, né? Então, a gente está vendo uma coisa que nada tem a ver com política e vira a página e é política. Bom, eu estou com o livro aberto em qualquer lugar. A gente tem, de um lado, um i com um galo escondido atrás de um i, num poema que se chama só Poema Visual, e do outro lado, o poema Pistola, né? Que se chama também Poema Visual. Então, num caso, a gente está num universo imagético completamente diferente do outro. Uma coisa abastece, altera a outra, modifica a outra, mas a gente precisa saber fazer essas coisas simultaneamente, essas coisas em convivência, em contato. Eu sinto que tem aí, talvez, estou extrapolando, mas uma espécie de lição de poética e lição de vida, do tipo, é preciso colocar as coisas lado a lado e viver tudo simultaneamente, e não querer que a política varra tudo, ou o contrário, varrer para fora dos livros a própria política, né? Já estou arriscando ideias não preconcebidas aqui, mas esse é meu sentimento a partir dessa sua pergunta.
A Sara leu um dos poemas que ela leu, que me chamou a atenção quando li o livro, do Stênio, que eu falei, caramba, né? Tá aqui a crítica do esquerdomacho, né? Ele fala, olha, se eu falo de violência revolucionária entre meus camaradas, eles se horrorizam, não são capazes de matar um rato, mas eles matam a companheira quando elas, em algum momento, a liberdade feminina se apresenta, né? E esse não escondia que estava falando de política, né, Sara? Não, ele não escondia que estava falando de política, inclusive o livro é repleto de poemas em que ele critica de forma muito contundente não só o governo militar, mas ele faz uma autocrítica, como você falou, né, nesse poema Revolucionários, ele faz a crítica do esquerdomacho, usando esse termo, né, que a gente usa tanto agora, ele faz a crítica aos companheiros que traíram o movimento, ele faz uma crítica muito forte nesse sentido. Mas eu estava pegando aqui, ouvindo o Julián falar, e é engraçado, curioso, porque dentro do livro a gente tem esses poemas que tem muita raiva, ele fala disso na apresentação, né? São poemas de muito ranço, de muita raiva mesmo, mas, ao mesmo tempo, entre uma página e outra, a gente encontra um poema intitulado Orgasmo, a gente encontra um poema que fala de um amor não romantizado, mas da possibilidade de um encontro amoroso, como era possível. Há espaço para o gozo, né? Dentro de toda essa luta, de toda essa dor. Não só há espaço para o gozo, como o gozo ele é necessário, ele se faz necessário, né? Dentro da luta. De fato, assim, você perguntou, né, sobre essa questão de olhar para os poetas do passado, tá? Se eu estava aqui pensando assim, que a frase que mais tem martelado na minha cabeça nesse período todo é aquela do Beckett, né, que diz que para frente o pior, e tem um poema também da Barnum, ali no contexto do pós-guerra, em que ela fala, né, vem aí dias piores. Eu não sei, a sensação que eu tenho é de que eu fico catando nos poemas, assim, sobretudo dessa época, assim, dessas épocas mais difíceis, não que tenham existido algum momento de trégua na humanidade, mas dessas épocas, né, das épocas das guerras, das ditaduras. Eu acho que eu fico buscando pistas mesmo, assim, por não ter respostas, né, nessas leituras, como é que esses poetas dessas gerações, desses escritores, como é que eles fizeram para ter esse escape, para politizar a poesia, a literatura, mas também para ter essas válvulas de escape. Eu acho que é por aí. Me perdi um pouquinho na pergunta, mas eu acho que era isso. Eu vou ler esse poema chamado Orgasmo. Resguardei todo este momento para Marte. Nos teus cabelos, negras florestas sem nepalme, hei de seguir sem referencial. Possuir-te não assim como um conquistador numa cidade vencida, mas contigo sermos um país de carne, sem bandeiras, sem fronteiras. Em ti passarei como um arado, em mim passarás também como um arado, logo sulcados pela lâmina de um sentimento mútuo, veremos o hálito da terra que respira. Ele volta muito para a luta do campo, assim, para a terra, sabe? Eu percebo que esses poemas de respiro dele são poemas de amor, de gozo, de corpo, mas é quase como uma nova terra a ser plantada, a ser arada, a ser semeada. Bacana. É um poema de amor, mas você vê que o vocabulário é o da guerra, é o da luta, é o do trabalho, né? Ou seja, a cabeleira negra sem napalm, né? Me chamou a atenção quando eu li isso, falei assim, né? É o Vietnã, olha para a amada e vê o Vietnã, entendeu? Então,
ele não está num bom momento para falar de outra coisa, né? Ele tenta se aproximar, tenta ter outros afetos, mas o afeto político acaba sendo tá intrínseco, né? Não tem como a gente sair. Eu sempre acabo falando, eu não vou tocar no assunto da pandemia, por exemplo, mas escapa, tá? A gente está mergulhado nisso, né? Mas escapa pelo vocabulário, por tudo, pelo corpo, pelo gesto. Sim. Muito bem. Yasmin, a Eileen Miles e seu entorno? Aliás, foi curioso porque saiu esse livro de poemas da Eileen, no mesmo momento saiu aqui um livro de ensaios dela, né? De memórias, que é esse Chelsea Girls, que também acho que foi a Bruna Weber que traduziu, e que mostra muitas dessas lutas, né? Que são lutas. É curioso porque o Brossa e mais ainda o Stênio, para a gente é muito claro que é uma poesia escrita num momento agudo, como falaram, um momento agudo de luta histórica que você identifica. Essa luta, no caso da história americana dessa mesma época, né? Ela não é tão clara. Parece que vivemos uma democracia plena, mas a poesia tem sempre esse dom de revelar que não é bem assim, né? Que a luta também é muito intensa, é muito complexa. Yasmin, o que você acha disso? Então, eu separei um poema da Eileen para falar sobre isso, porque existem vários modos de entrada nessa discussão. Então, eu vou começar pelo poema da Eileen, mas depois eu vou fugir um pouco. Esse chama Atitude Diante da Poesia. Minha atitude diante da poesia é mais ou menos assim. Eu devia estar fazendo algo que desse mais dinheiro. Eu adoro conforto, ter coisas que brilham para mim e a capacidade de ostentar com as pessoas que eu gosto, de poder desgostar das pessoas que têm grana. Essa é a poesia do dinheiro. O dinheiro é um amigo, uma cadeira confortável quando você precisa se sentar, andar livremente, comprar pacotes de viagem. Dê um zoom nesse aqui. Evite aquele lá em um passeio de helicóptero pela Austrália. Enterrar minhas mágoas em uma refeição incrível. Você gosta daquela estrela, eu te dou aquele carro. Nunca bêbada, mas deslizante no éter da embriaguez de todo mundo. Isso me pira. Meu amor pelo peso-pena do dinheiro tilinta nos meus dentes. Minhas palavras tinem. Meu amor peso-pena pelo dinheiro. Aqui tem uma crítica muito contundente. Já sistema econômico social, e isso perpassa o livro todo. Eu acho que e dá conta também, né, da nossa hipocrisia enquanto poetas, né, e o nosso amor peso-pena por aquilo que a gente não escolheu, né, aderir conscientemente, né? Mas essa não escolha, né, que implica uma capacidade, né, consciente de escolha e de adesão ou não adesão a um determinado sistema, isso também implica um nível, um grau de educação e libertação, né, do próprio pensamento, né, para você ir para o registro da fantasia e voltar para o registro da realidade, né? E ela não se furta, né, a dizer sim, eu sou hipócrita, eu faço o que eu amo, mas eu gostaria de afogar as minhas mágoas numa refeição incrível, né? Quem não gostaria, mas, né, qual é, a que custo, a que preço? E aí, paralelamente a isso, eu queria lembrar mesmo o princípio da poesia, né? Essa tradição oral
que depois é registrada na escrita, e aí nós temos 2 épicos chamados Ilíada e Odisseia, e depois nós temos o surgimento da literatura comparada e da crítica, né? E a marca do início do romance como um gênero que vai marcar uma época, e um teórico como o George Steiner, que vai afirmar a morte da tragédia como a morte da identificação individual, subjetiva, com os temas épicos da poesia, né? E que vai passar para uma outra forma de identificação, que é essa do eu em si mesmado e isolado, e esses protagonistas romanescos que estão o tempo todo nessa autorreferência, e a angústia, e a dor, e a solidão, né? Então, por um lado, a gente pode ter mais ou menos, né, essa máfia, e aí, nesse caso, a gente não estaria relendo nada, a gente estaria sempre lendo, né? E vou pegar de empréstimo o Walter Benjamin, né, que foi um dos primeiros filósofos que realizou que nós somos capazes de mudar o passado no presente, o que era uma grande discordância que ele tinha, inclusive, com o Adorno, porque o Adorno discordava disso que o Benjamin dizia, né? Que a gente pode honrar os mortos, que a gente deve salvar os mortos. E o Benjamin, ele também fazia uma distinção entre o monumento ou documento de cultura, da cultura, e as obras de arte. E as obras de arte são essas que nunca terminam de ser lidas, que nunca recebem a sua tradução final, que nunca tem ali o seu tradutor ou a sua tradutora ideal. Então, a gente está sempre mexendo nas linhas no livro da história, né? dessa maneira. E o que a gente vai fazendo é, dentro desse barco furado, ir pegando o que dá para pegar nesses escombros, nessas ruínas, né? E dar outra configuração ou transfiguração, né? E a poesia, ela carrega isso dentro de si, né? Assim, ela é o que está à margem. A gente diz que a poesia costuma ser, né, essa forma mais marginal, ou a forma marginal por excelência, porque existe um centro, né, da linguagem, e quem detém o poder da comunicação e da linguagem, e esse centro é formado por contrários que são tomados por opostos e inimigos, e tudo é descrito a partir dos seus contrários em oposição, como se os contrários não pudessem coincidir. E a poesia é esse lugar mais distante dessa ideia de que os contrários não podem coexistir, né, sem se anular. Então, essa ideia de marginalidade da poesia carrega já essa rebeldia com relação aos modos de existir possíveis, né? E, para não me estender muito, eu quero ouvir mais de vocês. Eu acho que o que você falou, né, da marginalidade, lembra da gente
mesmo dos poemas que a gente está ouvindo aqui, né? Uma ideia de deslocamento, assim, essa ideia do Benjamin, né? De que essas obras estão sempre novas, né? Porque, por exemplo, o poema do Che, que o Julián apresentou, assim, é muito forte, é muito tocante. E talvez no momento dele, no momento saturado daquela informação sobre a morte do Che, não fosse tão forte, tão significativo quanto ele se torna com o passar do tempo, né? Essa ideia de um apagamento. Os três poetas que nós estamos falando aqui hoje estão lutando contra esse apagamento, no fim das contas, né? E ali ele faz esse apagamento aparecer na figura do Che Guevara, né? Somem as letras com que nós escrevemos Che, né? E isso vai ficar ressoando, ressoando, ressoando. Eu lembrando, né, do Estênio, isso, um poema que me chamou, não lembro agora o nome, mas um poema que me chamou muito a atenção. Ele está brigando nada menos do que com o Camões e com o Fernando Pessoa, que ele fala assim: eu não quero escrever, eu não quero render homenagens ao Camões, ao Fernando Pessoa e escrever a lírica deles. Nós temos a nossa lírica aqui, do homem que está perto de mim, né? Essa ideia, né? Eu não quero ser apagado, nem mesmo quando eu estou mimetizando, digamos, a tradição. Eu quero inventar uma coisa nova, e isso é muito significativo. E talvez por isso que na Eileen Myles isso também volte, com essa ideia de eu sou uma poeta lésbica e é assim que eu vou aparecer por inteiro no poema. Isso vai aparecer, essa sou eu, né? Esse é o mundo que eu tenho para trazer. Mas eu disse que o tempo aqui voa quando a gente começa a falar de livros de poesia, ainda mais de 3 livros ao mesmo tempo. Então, eu vou, para uma última rodada, pedir que vocês leiam um poema, e eu queria saber algo que certamente quem vai nos ouvir aqui também se pergunta, né? Em que medida essa escolha de vocês diz algo sobre o próprio processo de escrita? Nós estamos aqui com a oportunidade de ouvir 3 poetas e um romancista, né? 2 poetas e um romancista muito destacados do nosso tempo, e que certamente na escolha do que ler vai muito também daquilo sobre que você se preocupa no seu processo de escrita, né? Eu queria que vocês falassem um pouco o que esses livros dizem para vocês quando vocês sentam para escrever, para criar, né? E ler os poemas para a gente poder fechar a nossa rodada aqui. Julián, primeiro. Bom, eu não vou ler um poema, eu vou mostrar um poema. O último que eu mostro é um poema que deveria ser visto em loco, chama-se O Empregado, de 1989. Isto é O Empregado, né? Vocês podem ver, é um paletó, um cabideiro com dois estribos saindo pelas mangas, né? Eu acho que a gente pode pensar, sem dúvida, como poema objeto marxista, né? Como poema objeto militante de luta, mas que a gente pode também emancipar desse lugar mais imediato e pensar em outra coisa, né? Você aqui me classificou como poeta, temporariamente você me classificou como poeta, e eu gosto de estar aqui nesse lugar, embora não seja poeta nenhum, porque justamente não quero ser um empregado da prosa, né? Não quero ser um empregado de um olhar específico, único, unívoco para o mundo, como não quero ser um empregado da literatura política e obrigado a falar só sobre literatura política, ou um empregado da literatura formalista e ter que me afastar de tudo que não seja forma. Então, cada um... Por que o Brossa conversa muito comigo? Porque ele me convida sempre a uma certa liberdade, a um olhar de libertação mesmo, de emancipação daquilo que a gente tem como prática pessoal, como prática coletiva, daquilo que a gente concebe como nosso limite de atuação, né? Por alguma razão minha imagem tá aí instável completamente nas suas cores. Talvez isso seja algo a ser pensado no contexto que eu estou dizendo, mas tudo bem. Eu gosto dessa lição de liberdade,
desse convite ao afastamento, desse convite ao hibridismo, a travessia da poesia em direção às artes plásticas ou das artes plásticas em direção à poesia, de uma prosa que se faz também em verso, de uma poesia que conversa com a prosa muito imediatamente. Essas liberdades que ele se toma são o que mais me convida a falar sobre ele, acho eu, e a me deixar contagiar por ele quando preciso disso. Julian certamente é um poeta. Ontem eu estava vendo um vídeo do Agostinho Silva, né, um filósofo português, e perguntam para ele que ele se refere a um cientista como poeta. E o cara pergunta, mas o que você está falando quando você fala de poeta? Ele falou, olha, eu me refiro ao sentido lá dos gregos, assim, de alguém que cria. E isso pode acontecer no poema, como pode acontecer na ciência, como pode acontecer na política, né? E ele fala, eu espero que aconteça também na política, né? Muito bom. Valeu. Sara. A palavra liberdade, eu acho que me é muito cara também. Eu acho que o espaço da arte, já que a gente é tão privado de liberdade em tantas instâncias da vida, eu acho que o espaço da arte, estava refletindo isso que o Juliano estava falando, né, sobre não ser empregado, não estar sujeito mesmo a uma obrigação, né? Eu acho que é o espaço de desobrigar e de volta ao poema do Estênio, né? A missão de não servir mesmo, né? Não servir a esse banquete que é posto, que já está todo pronto e que tem ali uma quantidade de talheres e de etiquetas a serem cumpridas. Tá como eu disse, né? 15 dias só que eu tive o primeiro contato com o Estênio. Eu acho que eu não sei como é que ele vai reverberar no que eu escrevo, mas algo me chama bastante a atenção e que é uma militância minha enquanto artista, enquanto escritora, não necessariamente no meu processo de escrita, mas é o de tentar dar voz aos poetas, aos artistas. Eu fiquei muito tocada, né, pensando nesse cara que por um momento ele estava ali militando tanto e participando dos saraus e fazendo eventos na cidade e criando revistas e de repente, como você falou, né, Tarso, que procurou na internet, a gente procura na internet algo sobre o Estênio e a gente acha um blog, que é um blog de uma revista que ele ajudou a criar, que tem uma mini biografia dele, e nos livros de literatura do Ceará aparece o nome dele citado, porque ele era muito próximo a Mário Gomes, que é um poeta que ficou mais conhecido. Aparece o nome dele assim rapidamente mencionado, e alguém que tem uma obra tão forte, um poeta negro, inclusive, que está ali todo o tempo. Acho que penso muito naqueles versos, né, do César Valerro, que inclusive o Agamben traz à tona, né, no Fogo e o Relato, que alguém que escreve por um analfabeto, por ele analfabeto a quem escrevo. Então era alguém que estava, um poeta que estava tão preocupado, né, em falar no lugar desses trabalhadores, dessa classe trabalhadora que não tinha voz, classe trabalhadora da qual ele vem, ele se origina e a qual ele pertence até hoje. E eu acho que existe aí da minha parte um desejo mesmo de não apagamento histórico por esses poetas que não entraram num cânone, que não perpetuaram sua voz nas mídias, nas grandes editoras, nesse sistema, né, que faz a poesia e a literatura circular.
Então, meu gesto de trazer os poemas do Stênio hoje para cá tem muito a ver com isso, assim, de procurar cada vez mais esses poetas que não estão circulando no grande mercado e na grande mídia. É um cara que nem não usa redes sociais, enfim, né? Não sai de casa. E, enfim, eu espero fazer ecoar essas vozes, não só do Stênio, mas as vozes que por acaso ou por destino eu for me esbarrando aí. E espero ter essa missão dele aí, com a qual ele abre o livro, né? Esse poema Missão. Eu espero que se faça na minha poesia, ainda que a minha poesia não tenha necessariamente um teor político, apesar de que eu acho que todo poema é um poema político, é um poema de amor, é um poema político. Essa missão de não servir a isso que a esse banquete que nos é imposto diante dos olhos e que a gente só passa fome olhando, né? Não servir a isso. O poema fica para a próxima rodada, né? Pode ser. Se você quiser depois. A Yasmin fala e depois a gente faz a última apresentação. Valeu. Beleza. Então, eu vou terminar lendo um poema da Eileen que chama Poema Médio. E aí existe já essa ambiguidade entre o tamanho do poema, a qualidade do poema, quer dizer, o que é mediano, é qualitativo ou é quantitativo? E aí o poema é assim. Eu era a segunda de 3 filhos, nascida na região de Middlesex, bem no meio do século XX. Não tenho lembranças do útero a ponto de duvidar de ter sido boa inquilina. A vida depois da morte parece uma conjectura suspeita. Te conto quando chegar lá, parando no meio das escadas com um cigarro para as quartas-feiras, quando estou confortável. E é sempre quarta-feira, e eu nunca tenho certeza, e estou sempre aqui. Eu acho que esse poema, assim, a título de exemplo do que eu escolhi a Eileen, né, para esse encontro, assim, é a total insubordinação aos limites do caos, né? É um caos ordenado, né? Mas, como eu disse no início, se eu pudesse resumir a poesia da Eileen, eu diria que ela é uma poesia veloz e ela é uma poesia que pula, que salta, né? Que dá muitos saltos, que abre muitos lugares e que depois vai embora, e que lança ambiguidades e contradições, e que é óbvio que existe um pouco de projeção em qualquer escolha, né? E aí, nesse caso da Eileen, eu acho que me atrai muito esse caráter insubmisso da escrita e essas múltiplas camadas, mas que são cirúrgicas, né? Que são muito difíceis de serem feitas, escritas e trabalhadas, né? Na verdade, existe muita elaboração por trás de uma escrita assim, né? Mas esse humor cirúrgico, né? Esse dedo na ferida que gira, né? Que é a poesia da Eileen, e que me faz querer espalhá-la por aí, né? Que ela ganhe mais leituras, mais leitoras, mais traduções, né? Mas eu também tinha assim, candidatos fortes aqui, né? Eu pensei no Rio, que é um poeta que eu amo, né? Que tem
Eu pensei no Celan, que acabou de sair pela Quinta Quatro também. Não escolhi nenhum dos dois, porque eu acho que as traduções estão muito, muito, muito distantes do original, assim, em termos de força, potência, estranhamento. O alemão é uma língua muito difícil. Outro livro que eu pensei em escolher foi esse do Como se desenha uma casa, do Pina. Logo antes de entrar aqui para o encontro, eu vi uma grande amiga, que é a Juliana Leite, com uma foto desse livro, lendo. E esse livro é incrível, porque ele tem assim, alguns dos meus poemas favoritos da vida e os versos mais horrorosos que eu já li em todos os livros. Assim. É uma coisa muito boa, porque para mim mostra a necessidade, né, dos poemas ruins. Os poemas ruins são importantes também, eles estão aqui junto com as coisas mais primorosas que eu já li. E outro que eu ia escolher era o Rui Nunes e o Ofício de Vésperas. Né? Eu acho que se a gente for falar do tempo do agora, essa grande suspensão que nos faz, que nos traz, né, potencialmente tédio, angústia, desesperança, né, é um aprendizado grande sobre o que fazer em tempos de espera. E o Rui Nunes é pouco conhecido, né, essa edição em portuguesa da Relógio d'Água. Ele é muito místico e ele é muito, ele te leva muito para uma outra dimensão. Outra candidata, até caiu, é a Benedicte Roy, não sei falar direito, mas ela é belga, portuguesa, e essa edição é uma edição que reúne, né, poemas e fotografias, né, uma edição da etc. E, na verdade, é um poema seriado contínuo, os cortes, né, cada página. Na verdade, são super arbitrárias, ele poderia ser um poema só, e assim, é de uma solidão, de um fracasso, de uma violência fabulosas, em contraste com imagens muito bem escolhidas. E outra é o Daniel Faria, que talvez eu tivesse escolhido ele se eu tivesse a edição da Chão da Feira, dos homens são como lugares mal situados, não é? Esse é o nome. Posso estar errando de cabeça, mas essa é a antologia do Daniel Faria e assim, eu acho que qualquer pessoa que tem um encontro com o Daniel Faria não sai a mesma pessoa depois. Então, pronto, prestei minhas homenagens. Eu acho que a Yasmin inaugurou um quadro novo dentro do programa, viu, Tarso? Os livros que eu não escolhi, Escolhi. Aqui, um momento... livros que eu teria escolhido, né? Um momento assim, como eu sofri. Como eu sofri com um livro só. Como eu sofri para escolher. Mas então, eu ótimo. entendo. Quadro maravilhoso, Yasmin, que você inaugura. São as menções honrosas. Você pode dar até o nome para o quadro. Menção honrosa. Perfeito. Mas é isso. Gente, então eu vou... Infelizmente, o meu papel aqui é de também encerrar, né? Começar e encerrar. Então eu vou agradecer muito vocês, né? Julian, Sara e Yasmin, por terem topado de trazer os livros aqui. Esse quadro novo que a Yasmin criou é para deixar mais claro ainda de que, na verdade, o que a gente fala sobre alguns livros aqui é um chamado para a leitura de todos os livros de poesia e que esse passeio pela biblioteca da poesia não termina nunca. Até porque, mesmo os livros que nós já lemos, eles saem daqui diferentes, né? Depois de conversar e da forma como cada um nos mostra como os leu. E convido nosso público aqui, além de ler os livros que foram citados,
de também assistir os outros programas, os outros... É quase o nosso programa, porque a gente está fazendo hoje o 9º encontro, né? Já são, portanto, 27 convidados apresentando livros. Então, dê uma olhada no YouTube da Biblioteca Mário de Andrade, aqui tem todos esses vídeos. E nós vamos, então, terminar com a voz do Estênio Freitas, com a voz, não, a voz da Sara e o poema do Estênio Freitas, para a gente encerrar esse encontro de hoje. Brigadão. Valeu, viu? Muito obrigada, gente. Amei o que vocês trouxeram, o que vocês disseram. Foi muito bom estar aqui. Muito obrigada a todos e todas, Julian, Yasmin, Tarso, a Biblioteca Mário de Andrade, a todo mundo que está assistindo. Eu adorei o encontro. Leiam poetas que não estão circulando no mercado editorial também. Leiam poetas negros. Não deixem que essa voz sucumba. Osmose. Alguém há de reparar o sangue coagulado no banco da praça, onde me esperaste em vão. Alguém sentirá meus dedos que solavam outrora um violão nas noites de lua, soltando as amarras e fazendo greve por um pedaço de pão. E fazendo greve... E, gente, deu ruim aqui. Corta, editor. Vai de novo. Começa de novo, que aí eles tiram esse pedaço e deixam só a leitura inteira. Tá bom. Essa parte do poema. Tá bom. Osmose. Alguém há de reparar o sangue coagulado no banco da praça, onde me esperaste em vão. Alguém sentirá meus dedos que solavam outrora um violão nas noites de lua, soltando as amarras e fazendo greve por um pedaço do chão, onde meus irmãos plantaram o sustento de outra gente. Alguém saberá que tomarei as ruas e cobrarei gota a gota do suor roubado no plantio. Não verterei lágrima pelas lágrimas do rio que se foram, mas vivificarei os mortos que ficaram, entre o abandono e a esmola disfarçada. Estênio Freitas, muito obrigada, gente. Valeu, brigadão. Até a próxima. Tchau, tchau a todos. Obrigado também. Tchau. Muito prazer conversar com vocês. Conhecer vocês desse jeito Gente, e conversar. Valeu. é muito Valeu, bom. gente.